No vídeo de hoje, vamos estudar forças elétricas em sistemas com várias partículas carregadas. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Etc. Física. Eu sou o professor Eduardo Campos e nessa aula nós vamos estudar sistemas de força elétrica, sistemas onde nós temos mais do que duas partículas exercendo forças elétricas entre si, tá? Então, na primeira aula de força elétrica, nós analisamos a equação da força elétrica, nós analisamos a lei de Coulomb e para isso nós usamos sempre um parzinho, né, de partículas carregadas. Entenda que para nós descobrirmos a força, tá? O módulo da força, o valor, a intensidade da força entre duas partículas carregadas, nós sempre vamos ter que fazer essa análise em parzinhos, ok? Então eu não tenho como colocar três cargas, três partículas, 4, 5 ou mais do que duas partículas na equação da lei de Coulomb, tá? Para poder calcular a força entre elas, ok? Mas, como a gente já sabe lá da força, da ideia newtoniana de força, então, até baseado na segunda lei de Newton, que diz que um corpo pode sofrer força de vários outros corpos e no final do dia você vai ter uma força resultante. Aqui é a mesma coisa. Então eu posso ter várias partículas carregadas exercendo força em uma única partícula e essa partícula vai sofrer então uma força resultante. Vale lembrar também, muito importante, aliás é a base da aula de hoje, que força é uma grandeza vetorial. E lá vem esse tal desses vetores aí, tá? Então, a ideia da aula hoje é nós analisarmos dois casos, tá? De forma vetorial da aplicação de forças elétricas mútuas entre algumas partículas. Quais são esses dois casos? O primeiro é esse que está aparecendo na tela. É o caso onde nós temos poderíamos ter mais do que três, mas vamos analisar sempre casos com três partículas. É onde nós temos três partículas carregadas, tá? Três corpos carregados eletricamente, alinhados numa mesma direção. Nos nossos exemplos aqui, nós temos as partículas alinhadas na horizontal. Mas elas poderiam estar alinhadas na vertical, elas poderiam estar alinhadas numa diagonal, tá? Orientado no eixo sudeste, noroeste, ou enfim, né? No nosso caso, nós vamos analisar partículas alinhadas em um eixo horizontal, ok? Então, a nossa ideia aqui é trabalharmos a ideia dos vetores. Então, nós temos aqui, ó, três partículas, tá? A partícula A, que tem uma carga Q, a partícula B, que tem uma carga menos Q, né? E a partícula C, que tem uma carga Q. Vamos considerar também que a distância, tá, entre os centros dessas partículas sempre vai valer D. Então, elas estão a uma distância igual, ok? Ou seja, A está à mesma distância de B e C também está à mesma distância de B. É claro que a distância entre A e C vai valer 2D e não D, ok? Então, vamos analisar partícula por partícula. O que nós queremos ver aqui? Vetorialmente, quais as forças que estarão atuando na partícula A, tá? Resultado da interação elétrica que essa partícula tem com a B e com a C, ok? Outra coisa, tá? Nós não vamos aqui analisar o módulo, a gente não vai calcular, nós não vamos aplicar a lei de Coulomb aqui para calcular o módulo, até porque nós nem temos os valores das cargas, ok? Mas você precisa saber que, para calcular isso, eu teria que aplicar a lei de Coulomb para descobrir a força que B aplica em A, depois a força que C aplica em A, e depois eu teria que ver os vetores, se eles são opostos ou se eles estão no mesmo sentido, para saber se eu ia somar esses valores ou subtrair esses valores, tá? Então, vamos fazer uma análise vetorial primeiro. Vamos aqui colocar uma setinha aqui. Então, vamos lá.
A sofre a força de B, só que como B tem um sinal inverso a A, então essa força vai ser uma força de atração, tá? E eu vou desenhar um vetor aqui, tá? Mais ou menos aqui. Vai ficar meio tortinho, mas tá uma linha reta aí. Beleza. A partícula A também sofre uma força de C, mas como ela está aqui, ó, o dobro da distância, essa força vai ser 4 vezes mais fraca, vai ter 4 vezes menos intensidade. Lembra lá da lei de Coulomb, tá? Depois eu vou deixar aí também no final do vídeo para você conseguir assistir essa aula aí. Bom, então aqui, ó, nós vamos tentar fazer um vetor que é mais ou menos 4 vezes menor, tá? Eu não sei porque que ele não desenhou a setinha, mas enfim, tá aí. Então vamos definir aqui quais são essas forças. Ó, não tem mais setinha. Então essa força aqui, ó, é a força que está sendo aplicada pela partícula B. E essa força aqui está sendo aplicada pela partícula C. Beleza? Ó, vamos recapitular o que eu falei? Então, se eu quisesse saber qual que é o valor de força resultante em A, o que eu teria que fazer? Aplicar a lei de Coulomb entre A e B para saber quanto vale essa forcinha FB. Depois eu teria que calcular a força que C faz em A, né? Aplicar a lei de Coulomb para A e C para saber quanto vale FC. E aí, como elas são opostas, porque B é negativo e C é positivo, eu teria que fazer o quê? Subtrair o valor de FB pelo valor de FC. Essa seria a força resultante em A, que iria na direção de B, ok? Olha só como é importante o vetor, tá? Como é importante fazer uma análise vetorial primeiro para saber para que lado essa força vai e para saber o que eu faço matematicamente. Eu subtraio as forças de B e C ou eu somo as forças de B e C? Importante, tá? Não tem como analisar um sistema de força elétrica sem analisar o vetor, beleza? Não vou mais repetir isso, beleza? Então agora vamos daqui para frente só analisar os vetores, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Então vamos lá, quais são as forças atuando em B? Bom, B sofre força de A, e é uma força de atração. Opa, deixa eu colocar aqui a setinha. É uma força de atração, então, isso aqui. Perceba, ó, uma força de atração, e essa força vai ser igual a FB aqui. E também vai sofrer força de atração de C, que vai ser igual, né? Vai ser igual também, porque as partículas têm as mesmas cargas, tá? E as mesmas distâncias. Beleza, então vamos definir quem é quem aqui. Aqui é a força que C vai fazer, e aqui é a força que A vai fazer. Beleza, agora vamos analisar a partícula C. A partícula C vai sofrer força de B, tá? Que também vai ter a mesma intensidade aqui, mais ou menos um vetor parecido, e ela vai sofrer a mesma força que A, que vai ter a mesma intensidade de FC, tá? Que ela também vai ser... por quê? Porque ela vai ser repelida, né? Ó, são positivas, ó, A sofre força de C e C sofre a mesma força de A, uma força de repulsão, elas têm o mesmo sinal, ok? Então aqui estaria o nosso sisteminha. Só colocar aqui nomes das forças. Então ó, aqui é a força que A vai aplicar em C, né? E aqui vai ser a força que B aplica em C. Para ficar mais completo, ó, a gente pode fazer aqui, ó, força que C está aplicando em A, né? Aqui força que B está aplicando em A, colocar uma vírgula aqui. Aqui força que A está aplicando em B. Aqui força que C aplica em B. Aqui força que B aplica em C. E aqui força que A aplica em C, beleza? Então tá aí o nosso sistema fechado. Agora aqui algumas considerações. Se essas partículas estiverem soltas, tá? Não tem nada que as fixe, né? Que as mantenha fixas, o que vai acontecer?
ainda que A e C estejam se repelindo, a força que B aplica de atração em A e C é maior. Então, a tendência é que A e C, tá? As partículas A e C, sejam atraídas até B, até que elas fiquem juntas aqui no meio, tá? Então, A e C vão se encontrar com B no meio. Agora, se nós fixarmos essas partículas, tá? Ó, se nós colocarmos um suporte aqui, ou seja, essas partículas A e B estejam fixas no sistema, então vai acontecer uma outra situação. B vai ficar em equilíbrio, tá? No meio. Por quê? Porque ela tem duas forças. A força A em B e a força C em B são iguais, são de intensidades iguais. Então, a resultante é zero. Ela vai ficar em equilíbrio no meio do sistema, tá? Isso é um caso muito clássico, que é muito cobrado, aparece em muitos exercícios de equilíbrio. Mas, às vezes, tá? Uma boa parte das vezes, uma das partículas pode ter um valor de carga maior. E aí o exercício vai pedir para você encontrar a posição de equilíbrio. Nós vamos analisar esse caso daqui um pouquinho, beleza? Bom, o que eu vou fazer agora? Vamos dar uma pausa aqui. E eu vou colocar todos os vetores já nos próximos casos em que nós temos trocas de sinais, tá? Para o vídeo ficar um pouco mais rápido, beleza? Ó, pessoal, agora que o vídeo correu aí, então vamos lá, olha só as diferenças do que acontece aqui. Se nós temos aqui, ó, duas partículas com o mesmo sinal do lado direito aqui, olha só, né? Então essa aqui é a força que C aplica no A e essa aqui é a força que B aplica em A, então ambas são de atração. Porque, ó, né, o A tem sinal oposto em relação às outras duas. Já o C, aqui, o B, ele sofre a atração de A, mas sofre a repulsão de C. Assim como o A sofre a atração de A e a repulsão de B. Só que no final da história o que acontece? A e B vão se atrair e o C vai acabar se afastando porque a força de repulsão de B é maior do que a força de atração de A, então ela vai escapar. Agora, se eu fixar as duas da ponta, o que acontece com a B? Ela vai se movimentar na direção de A, tá? Agora aqui, ó, o terceiro caso. Olha só, a partícula A sofre uma força de repulsão de B, porque tem sinal oposto, sinal igual, e uma atração de C, que tem sinal oposto. A partícula B sofre a repulsão de A e a atração de C. E a C sofre atração de A e repulsão de B. Aqui acontece a mesma coisa, só que invertido. B vai ser atraído por C, enquanto B vai se afastar das duas, tá? Se eu fixar A e C, que são as da ponta, a B vai acabar se movimentando na direção de C. E se eu tiver os três iguais? Aí tanto faz, tá? Ser mais ou menos, 3 mais ou 3 menos. Assim como também o primeiro caso, tanto faz eu ter uma positiva no meio e negativas nas pontas. O resultado vetorial vai ser o mesmo, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui no quarto caso, o que acontece? B vai sofrer uma força de repulsão tanto de B quanto de C, porque elas têm os mesmos sinais, então todas vão ser repelidas. A C vai sofrer uma repulsão de A e uma repulsão de B. E a B, que está no centro, ela vai sofrer uma repulsão de C e de A. Só que detalhe, é a mesma repulsão, então ela vai ter dois vetores opostos e ela vai ficar em equilíbrio. Com as três soltas, A e C vão se afastar, né, devagarzinho, enquanto a B vai ficar parada no meio sempre, até que essa força se dissipe e ela vai continuar paradinha aí no meio. Se fixarmos as duas pontas, A e C, a mesma coisa, a B vai ficar paradinha aí no meio, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Então agora aqui um caso ainda horizontal, 3 partículas alinhadas na mesma direção, numa orientação horizontal,
só que agora uma dessas cargas, tá? Ela tem um valor maior. Ela tem um valor maior. E aí, o que acontece? Vamos analisar primeiro vetorialmente aqui, ó. Então, vamos supor aqui que nós tenhamos uma carga A com valor Q, uma carga B no valor Q, mas a carga C é 4 vezes maior, ela tem 4Q de carga, tá? Então, ó, vamos analisar o resultado só na carga B, tá bom? Então, ó, o que a vai aplicar uma força de atração em B, que tem sinais opostos, né? Então, tá aqui. Eu vou até fazer um pouco menor, para ficar graficamente mais interessante, ó. Uma forcinha aqui, tá? Aí a carga C também vai fazer uma carga de atração em B, né? Também vai fazer uma força de atração em B, só que como ela tem 4 vezes mais carga, essa força vai ser 4 vezes maior, tá? Deixa eu desenhar aqui o vetor aqui, mais ou menos igual, tá? Então vai ser 4 vezes maior. Vamos escrever aqui as forças. Ó, essa aqui é a força que A está fazendo em B. Essa aqui é a força que C está fazendo em B. Então perceba que não tem equilíbrio, né? B tende a se aproximar de C, porque a força de atração que C está fazendo em B é 4 vezes maior do que a força que A está fazendo. Então vai ter um movimento aí. Então qual seria uma condição para colocar a partícula B em equilíbrio? Existem exercícios que cobram isso, tá? Cobram uma posição, pede para você encontrar qual a posição adequada para que as forças que A faz em B e C faz em B se igualem, fiquem iguais. E aí, como elas são opostas, a partícula vai ficar em equilíbrio. Então vamos lá. Se a força que C faz em B é 4 vezes maior que a força que A faz em B, e eu não consigo alterar cargas, tá? Eu só posso alterar a distância. Lembre-se que a distância tem uma relação inversamente quadrática à força. Então, vamos lá, se eu afastar uma partícula o dobro da distância, a força perde intensidade para quantas vezes? 2 ao quadrado, 4, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que fazer a força ficar 4 vezes menor. Então, o que eu faço? Eu amplio a distância por 2. Logo, gente, ó, x, tá? No caso, para uma questão de equilíbrio aí, tá? X tem que ser igual a 2 vezes y. Por quê? Porque 2 ao quadrado é 4. Então, o dobro da distância vai dar 4 vezes menos força, beleza? Então, vamos provar isso matematicamente, olha só. Então, se a força que A faz em B é igual a constante elétrica, vamos lembrar da lei de Coulomb, constante elétrica vezes Q, né? Poderia até escrever Q quadrado, tá? Sobre Y ao quadrado, tá? Então, a força que A vai fazer em B, né? Ó, é Q vezes a constante sobre Y ao quadrado. A força que B faz em C vai ser K vezes Q vezes 4Qzinho, né? Porque olha só, a força aqui é 4Q. Então, ó, o x quadrado vai ser 2 vezes y. Vamos ver se 2 vezes y resolve, tá? Ó, 2 vezes y e tudo isso ao quadrado. Então, vamos lá. Aqui eu posso simplificar alguma coisa? Não, o máximo que eu posso fazer é elevar o q ao quadrado para ficar mais simples a minha expressão. E aqui, o que eu posso fazer? Vamos lá, ó. K vezes Q ao quadrado, né? Porque Q vezes Q, tudo isso vezes 4. Vamos lá, ó. 2 ao quadrado vai dar 4. Vou até colocar aqui do ladinho. Y ao quadrado vai ficar Y ao quadrado. Olha só que interessante. Ó, isso aqui é igual, isso aqui é igual. E esse 4 aqui, ó, o que eu posso fazer, gente? Cortar. Ó, 4 sobre 4 é 1. Perceba que aumentar o x em 2 vezes, ou seja, melhor, configurar o x de forma que ele fique 2 vezes maior do que y, tá? Fez com que as forças se igualassem, tá? Então, aqui no caso, eu vou ter aqui um valor f e aqui também um valor f, contanto que x seja 2 vezes y, tá? Condição de equilíbrio.
Bom, pessoal, chegamos aqui que é o nosso segundo exemplo mais clássico, tá? É quando nós temos duas direções. Nós temos aí 3 partículas, poderiam ser mais, mas nosso exemplo aqui é mais simplificado. Nós temos 3 partículas que estão alinhadas em 2 direções diferentes e são perpendiculares. Tem um ângulo de 90 graus aí entre as duas orientações, a horizontal e a vertical, tá? Então nós temos aqui um caso de perpendicularidade, tá? Nós temos uma orientação ortogonal aqui. Então nós vamos analisar o que acontece se nós trocarmos os sinais, tá? E mais uma vez aqui é uma análise vetorial, tá? Nós não vamos colocar valores. O que você precisa se atentar, da mesma forma como aconteceu no exemplo anterior, é que as 3 cargas têm os mesmos valores de Q, né? O mesmo valor de carga Q, e as distâncias, tá? Também serão as mesmas. Perceba que aqui, ó, C está a uma distância D de B, assim como a carga A está a uma distância D de B. Aqui nós não vamos buscar uma condição de equilíbrio, tá? Porque isso é impossível, nós temos 2 direções diferentes, então fatalmente eu vou ter um vetor resultante, né? Geralmente numa diagonal, tá? Para algum lado, né? Para algum deslocamento da carga B vai ter. Outra coisa, nós vamos analisar a resultante de forças na carga B, ok? Ainda que existam resultantes de força nas outras cargas. Mas aí nós teríamos que usar aqui o triângulo retângulo, a distância entre A e C seria uma hipotenusa aqui, né? Desse triângulo retângulo formado aí, tá? Então nós vamos focar, concentrar as nossas atenções na resultante de força na partícula B, ok? Então vamos lá. Opa, saiu aqui uma setinha aqui acidental. Então vamos lá, o que acontece? B, gente, vai sofrer, tá? Força de C e uma força de atração, beleza? Como C também é atraído por B. E também vai sofrer uma força de atração de Q. Orientada aqui para baixo, ficou meio torto, né? E usando a regra do paralelogramo, então nós vamos ter aqui uma resultante diagonal nesse sentido. Então essa partícula B, se as partículas A e C ficarem fixas, B vai ser puxada aqui na diagonal, beleza? Então vamos ver aqui mais um caso. Agora, ó, a partícula C é negativa. Então, vamos ver qual que é o resultado. A partícula B sofre uma força de repulsão de C, tá? E ela sofre uma força de atração por A. Nossa, desenhar aqui para baixo e para cima é mais difícil. Então, logo, nós vamos ter aqui uma resultante na diagonal aqui no sentido sudoeste, ok? Beleza. Vamos lá, vamos ver mais um caso agora aqui. Agora a partícula C é positiva e a partícula A é negativa. Vamos ver o que acontece? Eu tenho uma força de atração entre B e C. Eu tenho uma força de repulsão, tá? Entre B e A. Nossa, é difícil aqui fazer reto. Então, nós vamos ter aqui uma força diagonal, tá? E B vai se locomover no sentido nordeste. Tranquilo? E agora, finalmente, é um caso onde nós temos as 3 partículas iguais, tá? E aí, tanto faz se são 3 partículas positivas ou são 3 partículas negativas. O que vai acontecer? Nós temos aqui a repulsão de B por C, e nós temos também a repulsão de B por A. E aí nós vamos ter aqui também, tá, um caso onde a partícula vai ser repelida no sentido noroeste também, né? Bom, só para a gente exemplificar, só para a gente fechar aqui o conceito, vamos entender como é que a gente calcularia o módulo dessa força resultante na partícula B, tá? Então, nós temos aqui, ó, uma força, essa força vertical aqui, que é a força que A está aplicando em B, tá? Ela é vertical, alinhada para cima, né? Sentido para cima, e a força que A faz em B. Aí,
A partícula C está fazendo aqui uma força horizontal alinhada para a esquerda. Essa é a força que C aplica em B. E vetorialmente, nós temos uma soma vetorial, né? Vetores que são perpendiculares. Nós teremos aqui, então, uma força resultante. Lembrando aqui que são todos vetores, bonitinho, fazer a anotação aqui bonitinha. Como é que eu calcularia o módulo dessa força resultante, tá? A força resultante, ou melhor, o módulo desse vetor, tá? Eu calcularia aplicando o teorema de Pitágoras, gente, ó. É o módulo da força que A faz em B ao quadrado, mais o módulo da força que C vai fazer em B também ao quadrado. É a aplicação do teorema de Pitágoras, tá? Isso aí, uma regra vetorial, uma soma vetorial simples, tá? De fazer. Claro que com os valores a coisa vai ficar um pouquinho mais complicada, mas nada mais é do que a aplicação do teorema de Pitágoras. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aquele abraço! Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. Então, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Nos siga lá também nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigado por assistir. Abraço!